Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Quantas vezes é que já ouviu dizer: o miúdo não tem problema nenhum, o miúdo tem é mimo? A resposta mais simples é vezes demais. Já ouvi vezes demais. De facto é um bocado esta ideia de que hoje em dia diagnostica-se problemas de saúde mental, como agora tive, porque já não se fala em doença mental, agora é tudo problemas de saúde mental. Que se diagnostica problemas de saúde mental, doença mental, em tudo o que é criança e jovem, e que isso é tudo, mas é um excesso de zelo, e que antigamente não era assim. Antigamente a vida era muito pior e os miúdos não tinham problema nenhum. Primeiro, realmente antigamente a vida era muito pior em alguns aspectos, e segundo, antigamente já havia pessoas com problemas, ninguém ligava a nenhuma. Portanto, acho que podemos focar-nos nestes dois tópicos. Primeiro, de facto, a sociedade evoluiu muitíssimo e não há dúvida nenhuma que se pusermos em dois pratos da balança aquilo que se passava há 50 anos atrás e aquilo que se passa hoje em dia do ponto de vista da vida de uma criança, felizmente, estatisticamente, a vida das crianças está muito melhor, porque não havia, bebiam sopas de cavalo cansado, iam à escola em condições difíceis e muitos deles não iam, tinham que trabalhar no campo, tinham que trabalhar de forma dura desde muito cedo, portanto havia uma negligência grande sobre aquilo que são as necessidades das crianças, que hoje em dia, felizmente, estão no foco da nossa atenção. E portanto é claro que a vida antes era muito mais difícil. Mas é importante reconhecer que essa vida ser muito mais difícil tinha efetivamente consequências. E a taxa de doença mental em Portugal, aliás, é das mais altas da Europa, tanto na depressão como na ansiedade. Sabemos todos nós que grande parte dessas pessoas que têm depressão e ansiedade hoje em dia foram precisamente crianças dessa época. Ninguém pensou em estabelecer esta correlação. Será que o ambiente que se viveu na infância teve impacto nas altas taxas de depressão e ansiedade das pessoas adultas? Provavelmente sim, porque tudo aquilo que se passa na infância tem muito impacto na saúde mental na idade adulta, porque o cérebro da criança é um cérebro particularmente vulnerável. Porquê? Porque é um cérebro muito neuroplástico. Tudo o que acontece na infância tem impactos muito grandes na forma como o cérebro se está a formar e como os neurónios se conectam uns com os outros e como funcionam melhor ou pior, e se adaptam melhor ou pior às emoções. Portanto, posto isto, também é importante reconhecer outra coisa. Ainda que o mundo esteja muito melhor, esteja muito mais seguro, as crianças vão à escola, as crianças, em princípio, pelo menos na sua maioria, sofrem menos este tipo de adversidade grave, o mundo mudou muito radicalmente e também tem características que potenciam o surgimento de sintomas de doença mental, de forma diferente, mas na própria infância. Por exemplo, o facto de nós termos, por exemplo, as estruturas familiares também se modificaram, os pais trabalham mais horas, não estou a dizer que isso é mau necessariamente, mas o facto é que isso muda a forma como a criança está ou não no centro das atenções. Isto não relativamente há 50 anos atrás, mas relativamente a 20 ou 15 anos atrás. Claro. E, portanto, outra coisa que aconteceu muito foi a grande evolução da tecnologia. Posto aqui a ideia ressalvada de que eu adoro a tecnologia, acho que a tecnologia é ótima, mas a tecnologia é ótima se bem utilizada e se utilizada nas faixas etárias adequadas. Porque nós sabemos, por exemplo, que temos hoje em dia, há estudos que nos mostram, por exemplo, que em 2015 o número de crianças com 10 anos que tinham um smartphone seu não chegava aos 10% e em 2020 ultrapassa os 25%. Portanto, veja bem aqui a quantidade de miúdos com 10 anos que têm um smartphone nas suas mãos. Um smartphone tem várias consequências. Tem consequências no facto de retirar tempo a outras atividades possivelmente saudáveis, como sendo as crianças praticam muito menos atividade física, expõem-se menos à luz solar, expõem-se menos ao contacto com os outros, com a natureza, ao contacto físico uns com os outros, e, por outro lado, têm uma perturbação dos ciclos de vigília-sono, com a luz artificial da tecnologia a mantê-los acordados até altas horas da noite, pior qualidade do sono por causa disso, já para não falar de tudo aquilo que impactou em termos das relações entre os miúdos. Aquilo que era chamado antigamente o bullying, e aliás, antigamente até se dizia que não havia bullying, claro que já existia bullying, não tinha este nome oficial. Mas aquilo que era, por exemplo, bullying no momento em que a pessoa está na escola, transcende a escola e agora é permanente, porque as redes sociais e a tecnologia permitem que o bullying seja mantido, seja continuado no tempo. Outro tópico importante é a questão da exigência académica e das atividades extracurriculares, porque acho que toda a gente reconhece que se esticam um bocado com o número de atividades que cada criança tem que fazer. Além da escola, tem o desporto, tem a música, tem as explicações e, portanto,
muito pouco tempo há para ser criança em alguns casos. E isso também é importante, porque brincar e ter tempo livre e ter tempo até ocioso é importante para a saúde mental, para aumentar a criatividade, para dar origem ao problem solving. Portanto, todas estas características que, eu parece que estou aqui a dramatizar, mas é claro que eu prefiro isto do que crianças a comer sopas de cavalo cansado e a trabalhar no campo, mas não podemos ignorar que é um conjunto de características sociais e familiares e de gestão das infâncias que também tem as suas consequências. E por isso, claro que é provável que ocorram sintomas de doença mental. Mas é possível também que estejamos a entrar numa fase em que qualquer sinal, qualquer birra, qualquer reação já possa ser identificada pelos pais como um problema e não só uma criança a ser criança. Eu percebo a pergunta, mas eu diria que não neste sentido. Claro que surge muitas vezes a dúvida. Eu também sou pai de 3 crianças e, portanto, embora eu seja psiquiatra, portanto, apesar de tudo, tenho uma literacia um bocado maior do que a maior parte das pessoas sobre estes tópicos. Mas, perante um comportamento, isto é demais ou é só o facto de ser uma criança? Eu percebo que pessoas sem esta literacia em termos de saúde mental e de emocional, que não saibam exatamente isto é um sintoma de doença, isto é uma doença ou isto é um comportamento normal para uma criança. Eu percebo que esta pergunta se coloque, mas quando se diz assim, agora toda a gente quer levar os filhos ao médico e toda a gente quer os filhos medicados para estarem quietos, eu isso não concordo todo, porque a minha experiência pessoal, profissional, é que as pessoas só levam os filhos quando de facto a situação já atingiu um limite que não é possível gerir. Normalmente as pessoas adiam a ida aos médicos, adiam a ida aos psicólogos, porque vão vendo e vão tentando que as coisas corram bem. E depois, quando efetivamente não correm nada bem, é que procuram ajuda. Portanto, eu não acho que as pessoas tenham um facilitismo em dizer isto é um problema de saúde mental. Eu acho é que, felizmente, há uma maior awareness, uma maior consciencialização de que as crianças também podem sofrer do ponto de vista da saúde mental e também têm sintomas. Eu acho é que temos também que pôr aqui uma diferença. É que uma coisa é ter sintomas, outra coisa é ter uma doença. Ou seja, a criança pode ter tristeza, pode ter ansiedade, e isso é normal, se for uma tristeza e uma ansiedade proporcionais àquilo que aconteceu. Estão-se a adaptar, entrou agora na escola, zangou-se com um amigo, teve uma nota pior, portanto teve uma tristeza e uma ansiedade transitória, proporcional, que não afetou o resto da sua vida, a vida seguiu, na vida familiar está tudo a correr bem, etc. As coisas continuam a correr bem. Outra coisa é, estes sintomas duram demais, são muito intensos e estão a prejudicar a criança ou o jovem noutras coisas. Quando isto está a acontecer, quando a duração e a intensidade é muito grande e prejudica a criança, faz com que ela deixe de fazer coisas que gostava, evita situações que antes ia, então alerta, há que pedir ajuda. E aí, de facto, diz a Sara, então, mas como é que as pessoas sabem? Procuram um psicólogo, isso é óbvio, não é? Acho que a primeira linha aqui é procurar um psicólogo especializado sobretudo na infância e na adolescência para perceber se de facto aquilo é um sintoma normal ou se é um sintoma patológico. E depois há o extremo, que é os sintomas são de uma tal gravidade e de uma tal constelação que correspondem a uma doença mental e aí precisa mesmo de tratamento, seja ele psicoterapêutico ou farmacológico. Mas tudo isto é possível de ser tratado. E além de um diferente modo de vida, de uma maior pressão de quantidade de coisas para fazer, de um menor espaço para ser criança e para brincar, somos também pais mais ansiosos e com isso provocamos ansiedade nos nossos filhos do que acontecia há 20, 30, 40 anos. Eu acho que isso não pode ser visto de uma forma geracional. Acho que tem que ser visto de forma individual. Efetivamente, nós somos todos diferentes. E se formos mais ansiosos, vamos, em geral, viver as situações com mais ansiedade. E essa ansiedade é percepcionada pelas crianças. Mas também é verdade, não podemos culpabilizar os pais. Porque os pais, se estão ansiosos, provavelmente eles próprios têm ansiedade. O que é que eu quero dizer com isto? A ansiedade tem uma componente genética e uma componente ambiental. Quando uma pessoa é ansiosa, e sobretudo se for uma pessoa muito ansiosa, caracterialmente ansiosa, uma pessoa que de base é muito ansiosa, provavelmente tem um componente genético. Esses genes vão passar aos filhos. E, portanto, mesmo que o pai e a mãe façam todos os possíveis para que corra tudo bem, a verdade é que o filho também já tem essa mesma genética. E, portanto, é possível que surjam sintomas de ansiedade, mesmo que os pais estejam a fazer tudo bem. Portanto, eu acho que é perigoso e não devemos entrar numa onda de culpabilizar os pais pelos sintomas dos filhos. Os pais querem, em geral, que os filhos sejam felizes. Eu acho que falo por mim, falo por si, as pessoas querem que os filhos sejam muito felizes. E, portanto, quando estão preocupados, querem ajuda. Devem procurar ajuda nos sítios certos. Essa é que é a coisa fundamental. Não é esperar que a coisa passe ou procurar um tipo de terapias pouco reconhecido do ponto de vista científico. Devem procurar pessoas credenciadas para perceber se é um problema
que requer intervenção e, se essa intervenção é necessária, fazê-la. Obrigada. Obrigado. O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.